Oi, estou muito feliz e grata de estar gravando esse vídeo aqui pra vocês. Eu tô no trabalho e hoje tá um dia mais tranquilo aqui no meu ateliê e eu resolvi terminar de ler o livro que eu tava lendo, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Excelente livro, super recomendo. E como todo livro, né, quando a gente termina, a gente dá aquela pausa de reflexão e fica pensando em todo aquele conhecimento que aquele livro passou pra gente. E eu tava nessa pausa, nessa reflexão e resolvi gravar um vídeo para poder passar esse conhecimento aqui para vocês também. E eu acho isso muito interessante, porque o livro tem muito conhecimento bom para passar pra gente, dependendo do livro, né? E eu acho que eu vou começar a gravar vídeos de alguns livros que eu for lendo, no final fazer um pouco de resumo e apontar os tópicos mais importantes. Acho que isso vai ser interessante, se esse vídeo aqui dá um resultado positivo, né? Então eu queria passar alguns princípios que esse livro passa, começando pela lei de conduta humana de máxima importância. O que é a lei de conduta humana de máxima importância? É simplesmente fazer o outro sempre se sentir importante. No livro, ele explica que todos nós, seres humanos, nasce com esse desejo de se sentir importante. Todos nós mesmos. E o tempo inteiro. E isso você pode perceber com pequenas coisas que acontecem na sua vida, do tipo, alguém faz uma festa surpresa pra você e aí você fica naquela emoção daquele momento e fala, caramba, nossa, eu sou importante para aquelas pessoas lembrarem de mim, né? Ou quando você ganha alguma premiação e sobe lá no palco e fala, caraca, eu sou importante. Ou mesmo quando você não consegue nada na vida e você escolhe um caminho errado e você continua despertando esse desejo de se sentir importante. Eu acho legal porque no livro ele cita um exemplo muito legal sobre isso, que ele fala sobre um delegado de Nova York, um dos maiores delegados lá da delegacia de Nova York. Ele começa a estudar os criminosos e começa a ver que todos eles têm alguma coisa em comum. E o que é essa coisa em comum? É simplesmente o desejo de se sentir importante. Porque até os maiores criminosos que fizeram as piores coisas naquela cidade, aterrorizaram aquela cidade, no final, o último desejo dele, antes de ir pra cadeira elétrica, era ver a foto dele no jornal. E ver a foto e se sentir importante. Ele tem esse desejo de se sentir importante antes de morrer, sabe? Ele fica totalmente feliz, longeado com aquilo e vai pra cadeira elétrica. E isso não aconteceu com um presidiário, aconteceu com vários. Então, tipo, as pessoas nascem com esse desejo de se sentir importante em algum momento da vida, ou o tempo todo, seja numa coisa boa ou numa coisa ruim. E isso é muito legal. E aí ele começa a falar de como a gente usa a lei da conduta humana de máxima importância para se relacionar com as pessoas. É sempre dar ouvido a elas. É sempre você colocar aquela pessoa como importante da história para você conseguir o que você quiser. Então, tipo, ele dá outro exemplo bem legal, que você pode fazer isso até nas suas vendas, em tudo, né? Ele dá um exemplo bem legal no que ele é um vendedor que ele quer vender tipo uns planos de saúde lá e tudo. E ele chega pro cara da padaria e ele, antes de conversar com o dono da padaria, ele olha pra padaria e vê alguma coisa que chame a atenção dele, sabe? E aí ele percebe que tem uma foto lá de um cavalo, né? Vários prêmios na estante, né? E aí, antes dele começar a vender a mercadoria que ele queria vender pro cara, ele simplesmente começa a mostrar interesse por aquela pessoa, sabe? Então ele vira pro cara e começa a falar, tipo, e esses quadros, e esses cavalos, e essas premiações. E o cara, tipo, com o maior orgulho do mundo, sabe? Com aquele desejo de importância, começa a falar pra ele sobre os campeonatos que ele ganhava, sobre os cavalos do avô dele, não sei o que, e começa a falar muito dele. E aí, no final só, o cara oferece o produto pra ele e consegue vender o plano máximo lá de produtos. Por quê? Ele conseguiu virar amigo dela primeiro e depois influenciar aquela pessoa, né? E isso é muito interessante, porque muitas vezes nós estamos interessados em nós mesmos. A gente não está interessado na outra pessoa. E às vezes ele fala que isso é uma falha do ser humano, porque o certo é você mostrar interesse pelaquela pessoa,
o máximo de interesse pra você ter um bom relacionamento com ela. Os maiores caras mais bem-sucedidos da história fizeram isso, sabe? Eles fizeram... eles deram a oportunidade pra outra pessoa, né? De conversar com ela, sentir importância, ter essa influência. E aí, outro ponto também chave é que a gente dá muita importância pro nosso nome, sabe? O tempo inteiro a gente tá dando importância pro nosso nome. Como assim? Tipo, você pode perceber que quando uma pessoa te chama, ei, moça, não sei o que lá, ei, Flor, ou algum nome carinhoso, tudo bem porque não tá lembrando o seu nome e tudo, que é o que acontece geralmente, mas quando você grava aquele nome e volta e fala, quando alguma pessoa vira pra mim e fala, Carol, a postura muda, sabe? Tipo, ela sabe quem eu sou. O desejo de sentir importância desperta em você, dentro de você novamente, sabe? Então, tipo, isso faz total diferença. A pessoa te dá mais ouvidos para aquilo que você vai falar. E isso, você percebendo isso ou não, sabe? E tem 2 caras na história que foram muito bem sucedidos. Um deles é Andrew Carnegie, muita gente conhece, muita gente não conhece, mas foi o cara mais rico do mundo na virada do século. E Andrew Carnegie, quando era criança, ele tinha 14 anos, ele descobriu o segredo de como fazer amigos e influenciar pessoas. E como é que ele fez isso? Ele tinha 2 coelhos. 2 coelhos, na verdade, invadiram a chácara lá da fazenda do vô dele. Ele tinha 14 anos. E aí ele percebeu que ele precisava alimentar aqueles coelhos. Só que ele não tinha tempo nem saco para alimentar os coelhos, nem para cuidar dos coelhos. Mas ele queria que os coelhos ficassem lá. E aí ele chamou os vizinhos deles, que era tipo o Johnny e o Fernando, que eram vizinhos de 6, 7 anos, e falaram assim, olha, esses coelhos entraram na minha fazenda, agora eles me pertencem, e se vocês alimentá-los, eles, todos os dias, eu vou botar o nome deles, dos coelhos, do nome de vocês, mas tem que alimentar todos os dias. E aí, tipo, as crianças ficaram, caraca, nossa, que legal, nosso nome vai ser o nome dos coelhos, vamos alimentá-los todos os dias. Eles alimentaram os coelhos todos os dias, sem problema algum. E aí foi aí que ele descobriu como é que influenciava as pessoas. E Dale Carnegie, depois de grande, depois de se tornar um dos maiores milionários da história, ele fechava os maiores contratos dele assim. Quando ele ia criar uma empresa em algum lugar, ele virava pro governador da cidade e falava que ia colocar aquele instituto lá com o nome do governador. E o governador, na hora, fechava contrato com ele, sabe? Então, tipo, o desejo de se sentir importante, misturado com o seu nome, quando você chama pelo nome da pessoa, a importância que a gente dá pro nosso nome, né? É uma coisa, tipo, realmente desperta na gente, né? E teve um outro exemplo também de um cara que ele anotava, ele tinha um caderninho só pra anotar o nome das pessoas, por onde ele passava. E ele decorou, tipo, mais de 20 mil nomes na história. Ele sabia o nome de todo mundo. E ele se tornou um dos caras mais fodas do mundo, sabe? Por essas pequenas coisas. Esse é um dos princípios, né, que esse livro passa, que é muito interessante e que a gente... Na verdade, nós seres humanos temos essa capacidade de fazer um pouco meio que tudo errado, sabe? Tipo, a gente não tá nem aí pra outra pessoa, a gente gosta de falar de nós mesmos, a gente gosta de mostrar sempre que a gente tá certo, o nosso ego fala sempre mais alto. E não é assim que as coisas funcionam exatamente. Então, esse livro, assim, me abriu muitos olhos de como relacionar com as pessoas mesmo. E, gente, eu comecei a praticar isso na minha vida, sabe? Eu comecei a botar isso em prática, tudo que eu li, tudo que eu aprendi. E realmente funciona. Tipo, é incrível. Coisas pequenas, sabe? Tipo, eu comecei a lembrar o nome da minha manicure, que eu nem sabia quem era. E eu voltei lá e quando eu chamei ela pelo nome, a reação dela foi completamente outra. Porque na última vez ela tava com uma cara de bunda e no dia seguinte eu falei, não, eu quero fazer a unha com a fulana de tal. É com ela que eu quero fazer. Então, tipo, ela já se sentiu importante, sabe? Ela me tratou super bem. Tipo, realmente é isso que funciona mesmo. E ele dá muitos exemplos no livro que realmente faz total sentido. Esse livro é fantástico mesmo. E aí tem alguns princípios, assim, eu não vou falar todos porque acho que o vídeo vai ficar muito longo.
mas a maioria dos princípios aqui eu acho que eu consegui ser bem clara com eles, que é o desejo de se sentir importante, a importância que a gente dá pro nosso nome, torne-se verdadeiramente interessado naquela pessoa, sabe? Mostre interesse por ela. Se você quiser conseguir alguma coisa, os maiores milionários do mundo fecharam os contratos dele assim, sabendo influenciar as pessoas, sabe? Não critique, não julgue ninguém, porque você não tem nada a conseguir com isso. Respeite a opinião das outras pessoas, fale coisas que interessam as outras pessoas, seja um bom ouvinte. É a mais pura verdade, gente, mas a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Escute mais e fale menos. É isso. É total isso, sabe? Você vai fazer muito mais amigos, influenciar as pessoas a gostarem mais de você do que se você for um falastrão que só sabe falar, conversar e falar um monte de asneira e não escutar ninguém. Então, é de extrema importância que você escute mais, sabe? Fale o que a outra pessoa quer ouvir. E seja uma companhia agradável, sabe? As pessoas, eu vejo hoje em dia que elas não têm muita paciência, elas não conseguem muitas vezes ser agradável, né? Ter aquela companhia agradável. Bom, tem alguns outros princípios também muito bons nesse livro que eu vou falar em outro momento, mas eu acho que os principais foram esses mesmo, sabe? Tipo, faça amigos, influencie pessoas. Se você souber lidar com as situações de forma mais inteligente, você tem a ganhar muito mais. É isso. Gratidão.